Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 31. Os irmãos podem ficar sentados assim como estão. Livro dos Juízes, capítulo 3, versículo de número 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Vamos ler juntos? Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, é importante que eu e você nos lembremos que nós que fomos alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus, nós somos uma dádiva, um presente na vida daqueles que estão próximos de nós. Você pode ter sido uma resposta de oração, aonde alguém talvez aflito, necessitado, ou alguém talvez até que busque e não entenda nem o que talvez necessite exatamente, mas talvez você seja uma resposta à oração, uma dádiva, um presente de Deus para a vida de alguém, ou de muitos, quem sabe, onde quer que você esteja. É Deus te enviando como uma resposta. É Deus nos levantando, nos colocando, irmãos, em algum lugar, para que vidas possam ser transformadas, abençoadas, salvas, curadas, libertas de Jesus, pelo poder de Deus, na autoridade do nome de Jesus, poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, bem específico 27, que o Senhor chamou não muitos sábios, entendidos, capacitados, mas Ele chamou muitas vezes aqueles fracos, incapazes, quem sabe até mesmo ninguém, para envergonhar aqueles que muitas vezes acham que são. Você quer dar uma olhadinha? 1 Coríntios, capítulo de número 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de números 27, bem específico. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Palavra do apóstolo Paulo. E por que isso é importante, irmãos? Quantas vezes Deus, quem sabe, já tem chamado você, tem movido e passa, no seu coração a incapacidade, a impotência, não é? Você se achando que não vai conseguir, que não vai dar conta. E eu já disse aqui certa feita para os irmãos que isto é bastante normal, né, para aqueles que são chamados pelo Senhor, porque é obra de Deus, irmãos, é sobrenatural, é espiritual e é no poder de Deus, não é na sabedoria humana. Paulo muitas vezes declarou isso: quando eu fui ter convosco, não foram com palavras persuasivas, sabedoria humana, mas foi no poder de Deus, na pregação do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, Deus te chamou, Deus te enviou, Deus nos convida a estarmos anunciando, irmãos, pregando a palavra de Deus.
Nós fomos enviados, irmãos, para levar o conhecimento de Deus às pessoas, o Evangelho, a palavra de Deus. E aqui neste texto, irmãos, algo interessante nós encontramos na vida deste homem, Sangar. Ele não foi um juiz. Se você olhar o contexto, você vai ver que Deus, num determinado momento, alguns anos, muitos anos antes, Deus levanta Eude, um dos juízes, para libertar o povo de Israel. E eu gosto sempre de lembrar dos irmãos, quando nós lemos Juízes, nós vemos aqui um tempo em que o povo de Deus viveu momentos complicados. Momento dos juízes, como diz a própria palavra, onde Deus, em alguns momentos, oprimido, não é, sendo escravizado muitas vezes pelos inimigos. Porque o povo de Israel, neste tempo, eles buscavam ao Senhor em tempos de aflições, de medo, de insegurança, de problemas, né? Precisando de conquistas, de vitórias, eles clamavam, estavam sofrendo, estavam sendo oprimidos. E Deus, por misericórdia, diz a palavra, ele ouvia o clamor e ele levantava juízes. Eles começavam a ter um tempo de bonança, um tempo de refrigério, logo eles se esqueciam de Deus. Se esqueciam do culto, se esqueciam do tempo de adoração, do momento que deve ser separado para o seu louvor e para a sua glória, onde o povo se envolvendo com tantas coisas e tantas conquistas e tantas vitórias, esquecendo-se de Deus. E é interessante, se você olhar no capítulo 2 mesmo de Juízes, só para os irmãos se recordarem, no capítulo 2, versículo número 10 em diante, diz a palavra que foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estava em grande aperto. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, sempre acompanha aqueles que são do Senhor. Embora rebeldes muitas vezes, obedientes, ingratos, mas o Senhor não desiste daqueles que Ele chamou e libertou e os tem para Ele. E aí no versículo 16 ele diz que suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses, os adoraram, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações,
e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, como eu disse, assim caminhava o povo de Israel nesse período, irmãos. Até depois Deus levantar, reis para estar governando o povo de Israel. Mas esse período depois de Josué, a palavra diz que muitos se esqueceram de Deus. Houve essas fraquezas, no meio do povo de Deus. E aí nós compreendemos, entendemos, irmãos, e temos estudado aqui na escola dominical, já estamos até chegando ao final, domingo que vem é a última lição, liderança bíblica, e é onde nós temos estudado e aprendido a importância da liderança no meio do povo de Deus, em todas as áreas, em toda e qualquer circunstância, situações, até mesmo o mundo secular, é necessário o Senhor levantar líderes, homens, para estarem conduzindo. E aqui, irmãos, nós vemos isso acontecendo no povo de Israel. E eu quero chamar a sua atenção na vida deste homem, Sangar. Como eu disse, ele não foi um juiz, mas foi um homem que Deus moveu no seu coração. E ele lutou por Israel. Diz o texto que com uma aguilhada de boi, ele matou 600 homens dos filisteus. Quando Deus levanta aqui Eude, como um dos juízes, foi para libertar e livrar dos moabitas, amonitas. Aqui agora já são os filisteus. Os filisteus eram um outro povo inimigo e constantemente oprimia o povo de Israel. Era usado pelo Senhor para trazer o povo muitas vezes de volta ao quebrantamento, arrependimento. Como diz o próprio texto que nós lemos, o Senhor permitiu e deixou que muitas dessas nações ainda permanecessem vivos, e ainda de alguma forma, quando o povo caía em rebeldia ou desobediência, Deus permitia que eles então oprimissem. E aí o povo então voltava e buscava ao Senhor, e Deus então levantava esses homens. Mas este menino aqui, o Sangar, algo extraordinário na vida deste homem, quando o texto diz, e nós lemos aqui por 2 vezes, depois dele, ou seja, depois de Eude, diz o texto, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 2, versículo 16, nós lemos aqui, diz o texto, que suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. E qual é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite? Primeiro, eu disse que nós precisamos lembrar e entender, pela graça e misericórdia do Senhor, que eu e você somos um presente de Deus. Nós somos uma dádiva, nós somos alguém que Deus levantou em Cristo para levar libertação, quebrantamento, salvação, livramento para a vida de muitos. Começando, quem sabe, pela sua própria casa. Um instrumento de Deus para trazer as pessoas de volta a Deus, onde muitos têm se esquecido. E o 16 que nós lemos aqui, diz o texto que o Senhor levantaria juízes. É preciso que eu e você creiamos nisto, irmãos, que o Senhor vai levantar líderes, que o Senhor vai levantar pessoas, homens, mulheres, para te ajudar, para serem instrumentos de Deus para trazer este livramento e salvação. Mas nós aprendemos aqui com este moço, é que ele ouviu o chamado de Deus. Nós aprendemos nas Escrituras o chamado do Senhor Jesus, por exemplo, seus discípulos e tantos homens. Nós vemos na Antiga Aliança, nós vemos a experiência, por exemplo, de Isaías, quando ele foi quebrantado, e o Senhor se revela a ele, e ele reconhece então seus pecados, ele reconhece o seu chamado. E quando o Senhor então manifesta e ministra sobre ele, trazendo perdão e restauração, e Deus manifestando e mostrando a ele a necessidade de homens, de pessoas, de gente que se coloque à disposição de Deus, porque é algo tremendo, irmãos, também a gente entender isso, A obra é do Senhor, é o Senhor quem faz, mas Ele levanta pessoas que se colocam à disposição, que criam coragem e que colocam as suas vidas nas mãos do Senhor,
ainda que se sentindo incapazes, impotentes. Por isso que Paulo trouxe esta palavra aqui na sua primeira carta a muitos que estavam sendo chamados pelo Senhor, que se sentiam impotentes, incapazes e fracos ao olhar para o lado. E muitas vezes vemos pessoas capazes, não é? Inteligentes, sábias, cheias do conhecimento, mas que não se colocam à disposição do Senhor. Às vezes o conhecimento, a capacidade, o entendimento e a sabedoria que tem é para servir lá fora. Talvez até mesmo outros deuses, ou seus próprios deuses, deuses do seu coração, mas não se dispõe a servir o Senhor. E aí a palavra diz que Deus então chama estes quebrantados, que se humilham e que reconhecem que o poder é de Deus. E é interessante que Isaías, quando ele vê a necessidade do próprio Deus, e até parece esquisito a gente usar essa expressão, né? Deus necessitando de alguém. Mas ele usa, e ele mesmo separa e capacita, e ele precisa sim, porque a obra é do Senhor, mas ela é feita pelos homens aqui na terra. Pelos homens. E quando Isaías compreende isto e ele recebe esta graça e misericórdia do Senhor sobre a vida dele, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, quando chama os apóstolos, eles dizem: eis-me aqui com o que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, com o instrumento que eu tenho. Aquele menino com 5 pães e 2 peixes, eis-me aqui, é o que eu tenho, E esse moço com uma aguilhada de bois. A aguilhada de bois, irmãos, é uma vara comprida e na ponta com uma lâmina pontiaguda, usada para, no momento de conduzir a junta de boi ou carro de boi ou alguns bois no trabalho, muitas vezes a necessidade de dar alguma espetadinha no boi, para conduzi-los, para direcioná-los, não é? Para onde eles devem caminhar. E este homem agora, que não era um juiz, não era alguém, quem sabe um guerreiro, não era um soldado, ele era um trabalhador, era um homem comum. Mas algo moveu no coração dele, e ele, com uma aguilhada de bois, ele resolveu se posicionar e dizer: eis-me aqui. E ele foi contra os filisteus. Ele se levantou contra os seus inimigos. E naquele momento, irmãos, ele trouxe por um tempo alívio ao povo de Israel. Trouxe um refrigério por um momento ao povo de Israel. E eu estou trazendo esta palavra para mim e para você, para que eu e você, que temos experimentado o amor de Deus na nossa vida, que conhecemos a verdade, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, que traz salvação, que traz libertação, que traz cura, que traz transformação, e só o Evangelho, o poder de Deus pode fazer isto. Às vezes nós queremos ver grandes transformações, mudanças, quem sabe na nossa própria vida, na vida de alguém próximo da gente, ou amigo, conhecido, ou no ambiente de trabalho, seja onde for, e nós queremos muitas vezes que essas pessoas sejam transformadas, quem sabe, mudadas, moldadas, através das nossas próprias vidas, mas é através da palavra de Deus que precisa chegar ao conhecimento delas. Somente o Senhor pode fazer isso. Mas é preciso que eu e você então tenhamos coragem. Buscar isso do Senhor. Senhor, dá-me coragem. Coragem para viver o teu Evangelho. Coragem para falar do teu amor. Coragem para anunciar. Coragem para me posicionar com aquilo que é a verdade, aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. Independente, às vezes, da luta, dos problemas que eu vou enfrentar. Deus levanta essas pessoas. E quem sabe você que está aqui nesta noite é um deles, é uma delas, que Deus já tem movido no coração e despertado para que você se posicione, para que você se levante, para que você crie coragem, para que você busque no Senhor este revestimento. Que você, quem sabe, busque do Senhor um abrir dos olhos da fé. Que você passe a enxergar com os olhos da fé, que aqueles problemas ou aquelas lutas, aquilo que está se levantando ou aquilo que está difícil, seja um momento, quem sabe uma situação em que o Senhor está querendo te levantar, te promover, colocar você numa outra situação e não que você tenha medo. É uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, para que você
galgue, quem sabe, caminhos maiores, conquiste algo mais, não é? Veja a glória de Deus. Irmãos, os filisteus aqui oprimiam o povo de Israel. Se você olhar no capítulo 5, versículo de número 6, você vai ver, capítulo 5, versículo de número 6, nos dias de Sangar, olha o que diz o texto: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. O comércio, o trabalho, eles tinham que tomar outros caminhos, quem sabe mais difíceis, mais longos, para as suas conquistas e vitórias. Por quê? Por causa da opressão dos filisteus, por causa do inimigo que vinha e oprimia e trazia dificuldade, fazendo com que o povo de Israel tivesse dificuldade, irmãos, com a alimentação, com o progresso, as suas necessidades, o seu ir e vir. Mas aí então, de repente, Sangar se levanta. Ele se levanta, irmãos, com coragem. Ele crê, né, no agir, no poder de Deus sobre a vida dele. E ele alcança essa tamanha conquista. Eu quero chamar a sua e a minha atenção nesta noite, para que eu e você, quem sabe, façamos esta oração de entrega e de dizer para o Senhor, ter coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, com uma aguilhada de boi. O que você tem na sua mão? Qual é o seu dom? Quais são as capacidades que você tem? Nós precisamos nos levantar e enfrentar, irmãos, as nossas dificuldades, lutas, problemas, os nossos inimigos. Ele feriu e matou, irmãos, 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Lembrei daquela viúva, né? Que ficou milionária, rica, aposentadoria até a sua morte, e o seu filho também. Isso porque um momento de seca, de fome, ela encontra o profeta, e o profeta pergunta para ela o que ela tem. Em primeira mão ela diz que não tem nada, mas continua o diálogo. Eu tenho um vasinho de azeite. E qual foi a orientação do profeta? Pegue os seus filhos, reúna na sua casa, e depois vá pelas vizinhanças e peça emprestado vasilhas, 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 não poucas vasilhas. Eu fico imaginando como foi aquela correria dos meninos na vizinhança. O problema é que não era igual hoje, né, Joel? A vizinhança antes eram quilômetros. Mas o texto diz que eles conseguiram algumas vasilhas. E enquanto tinha vasilha, aquela viúva foi enchendo e aquele vaso não acabava. Um vaso de azeite. E foi enchendo, 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 enchendo. Daqui a pouco acabaram-se as vasilhas. E a mãe pergunta: vasilha? Acabou, mamãe. A Bíblia diz que eles viveram com aquilo, a aposentadoria dela e do seu filho. Enriqueceram. E olha que ela tinha dito que não tinha nada. Mas depois ela foi perceber a riqueza que era um vaso de azeite, que era usado para unção, usado para remédio, usado para perfume, usado para creme, usado para tanta coisa. E ela passou a vender aquele azeite e viveu daquilo todos os dias da sua vida e a vida do seu filho. Meu irmão, minha irmã, o que você tem na sua mão que você às vezes acha que não é nada? Não é? Sou tão incapaz, sou tão fraco, tão pequeno. Pastor, a única coisa que eu sei fazer é isso ou aquilo. E às vezes a gente acha que é nada. Nas mãos do Senhor, meu irmão, minha irmã, é tudo. Meu convite nesta noite é para que você creia que você é uma bênção nas mãos do Senhor. Se você é convertido e você está em Cristo e o Espírito Santo de Deus habita em você, é Deus com você. E aonde quer que você esteja, você é a luz e você é a bênção. E você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor.
E você pode usar o seu dom ou dons, capacidades, talentos que você tem e ser um grande instrumento nas mãos do Senhor para trazer vida, salvação, transformação, alegria, vida, porque esta é a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu convite para você e para mim nesta noite: faça o seu melhor com aquilo que você tem no lugar aonde você está, nem que seja com uma guilhada de bois. Amém? Vamos orar? Eu queria orar por você, por mim. Deus tem nos dado, irmãos, Deus tem nos dado algo. Deus te deu talentos, capacidades, dons. Você, se ainda não é, pode ser um grande instrumento nas mãos do Senhor para trazer vida, libertação. Quem sabe você coloca sua vida diante do Senhor agora e diga: Senhor, dá-me coragem. Muitas vezes nós temos medo, irmãos, medo. Até mesmo às vezes em casa temos medo de falar a verdade, de levantar a voz, de dizer algo. Às vezes nos sentimos incapazes e fracos porque nós reconhecemos nossos pecados. Eu disse para os irmãos outro dia que o melhor lugar de ser crente é em casa, porque a família vai ver se você realmente é. E não porque é perfeito, mas é que mesmo com as falhas e defeitos, ele vai ver, ou ela vai ver, ou eles verão que você é um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente de Deus. E aquilo que está errado, não é? Você conserta. Quem sabe pede até ajuda, né? Para esses que vão criticar. Mas não permita que isso te iniba, te impeça, meu irmão, minha irmã, de ser uma bênção, de ser um instrumento de Deus. Nem que seja para uma oração, para uma imposição de mão, para um abraço, um conselho, algo que você já recebeu de Deus. E quantos nós temos recebido, né, irmãos? Quantos conselhos, quantas palavras. Outro dia eu disse aqui, quantas vezes nós somos colecionadores de mensagens, de estudo bíblico. Outro dia eu ouvi até de alguém que disse assim: pastor, escola dominical? Não. Eu estou a vida toda e eu não me formo. Eu vou a vida toda para a escola e eu não me formo. Mas como tem aprendido, né? Como tem aprendido. E nós temos recebido tanto, né, irmãos, de conhecimento, de palavra. Só que às vezes nós corremos o risco de sermos colecionadores de mensagens. Quem sabe de comparar a de hoje com a de domingo passado, do Maxwell, não é? Ou da outra minha, de outro dia. Ou quem sabe vamos comparar com Hernandes Dias Lopes, com Augusto Nicodemos e tantos outros. E que bênção, pastor, a mensagem. Ou que palavra, hein? Poxa, que bênção. Glória a Deus por isso, mas eu te pergunto, você está fazendo o quê com esta palavra? Com aquilo que você tem aprendido e recebido. Outro dia eu vi alguém criticando, e eu mencionei isso hoje na escola dominical. Pastor, eu vejo tanta gente dizendo que é evangélica, que ama o evangelho, que ama a Deus, que ama Jesus, mas, pastor, cadê o evangelho se eu não vejo o amor ao pai, à mãe, ao marido, aos filhos? Não vejo respeito, não vejo honra, não vejo obediência. Que evangelho é esse? Então não basta, às vezes, a gente receber e ouvir tanto conhecimento, irmãos, tanta orientação, tanta instrução. Pegue, quem sabe, o mínimo, pequenas coisas que você aprende, pratique. Pratique. Não é? Se hoje você aprendeu, por exemplo, sobre coragem e se colocar à disposição, comece fazendo isso. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me coragem, Senhor. E quem sabe amanhã você aprende do amor, aí você fala: Senhor, me ensina a amar, me ajuda a amar, ter compaixão e perdão. Pequenas coisas, irmãos. Às vezes nós recebemos tantas, né? E às vezes não fazemos nada com aquilo. Engavetamos. Não é isso? Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua, das nossas vidas. Que nós possamos fazer esta oração que eu disse aqui ainda há pouco.
da disponibilidade, começando assim: Senhor, o Senhor me comprou, o Senhor me amou de tal maneira que deu seu filho para morrer no meu lugar. O Senhor veio aqui nessa terra, viveu como um homem, foi humilhado, desprezado, pregado numa cruz por amor a mim. O Senhor me comprou, se revelou a mim, me deu vida, vida eterna, tenho garantia do céu. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Vamos fazer essa oração?